Ontem nós tivemos o café dos homens, né? Café de Deus com os homens. Eu não pude estar presente. 昨日は男性たちの神との朝食がありましたが、私は残念ながら参加できませんでした。 Mas eu pude ouvir os irmãos comentarem, né? しかし今日いろんな男性たちが私のところに来て、 E o interessante é que confrontou muito, そ né? して僕の心に語りましたよと言ってました。 E só de ouvir eu fui confrontado também. そしてそれをもう聞くだけで As mulheres dão 本当 risada. にすごいと思いました。 E como fatos, contra fatos não há argumento, eu quero chamar o Marcelo para dar uma そして palavrinha a 今から respeito do que マ foi ルセロ ontem. さんを呼んで昨日の一言を言ってもらいたいと思います。 Bom dia a todos. 皆さんおはようございます。 Primeiramente quero agradecer a todos vocês, né, por minha presença aqui na frente. E todos vocês estão aí, né? ね、これ私を受け入れてくださって皆さんいてくださって本当に、ね、感謝したいと思います。 Então, hoje eu quero dar um testemunho, né? Porque eu tive assim, como se diz, uma bênção de Deus, né? Eu só não vou falar qual que é a bênção aqui, mas mais tarde, em outro testemunho, eu vou estar falando qual que é essa bênção. 私は神様から受けた祝福をね、もう皆さんに喜んで分かち合いたいんですけど、どんな祝福かということまでは後になってからねしか言いたくないと思いますが。 Então, porque antes de vir pro café, né? No caso, durante a semana, para vir pro café, eu estava pedindo uma graça para ele, né? E essa graça eu alcancei, né? Hoje, né? Eu alcancei essa graça, né? Então, e na firma também, muitos pedidos que eu fiz, né? Para ele me gratificou, né? このねことについて今週ですね、1週間の間ね祝福を恵みを願っていたんですけど、ね、神様はその恵みを与えてくださいました。その祝福仕事についてもその大きな祝福今朝答えがあったんですけど恵みがありました。 Então, e ontem foi assim, não teve todas as pessoas aqui presentes, né? Muitas pessoas que eu queria que tivesse aqui não estavam também em intermédio do serviço, né? Eu também saí do Iaquim e vim direto para cá ontem, né? Eu e mais um amigo, né? Viemos junto ontem, né? ね、ここにねいた男性たちが、ここにいる男性たちが昨日出席したわけじゃない、皆さん出席したわけじゃないんですけど、皆さん仕事をしていました。私も夜勤だったんですけど、夜勤からこの場所に来ました。友達を連れてやってきました。 Mas foi muito gratificante ontem o café com os homens, né? E eu espero que aconteça mais, né? O que eu queria mais é ficar assim, tá agradecendo a Deus, né? Pelo que aconteceu por mim ontem, né? Pela minha esposa, né? 朝食だったんですけど、本当に素晴らしい時だったんですね。本当に素晴らしい恵みを神様からいただくことができました。もっともっとこのね朝食会をやっていただきたいと思います。そしてもっともっと皆さん参加していただきたいと思います。 E eu queria também, ontem eu estava querendo tomar uma decisão assim muito difícil na minha vida, né? E não precisou, né? Eu estar tomando essa decisão porque o pastor pregou umas palavras para mim que ele me fortificou nisso aí, né? ね、昨日私はねある決断を取ることを迫られてたんですね。で牧師の話を聞いて、私は決断をする必要はなかったんですけど、でも牧師の話を聞いていて非常に強く心に迫るものがあったんです。 Então, eu não vou ocupar muito tempo não, né? Eu só estou mesmo aqui para agradecer, né? Pela graça e por Deus ter falado comigo ontem num café, né? Junto com meus amigos que estavam aqui presentes. もちろん細かいことは言わないんですけど、本当にここに私が立って証ししているのは皆さんに感謝を分かち合いたかったからなんですね。ありがとうございます。 Obrigado a todos. じゃあ皆さんおはようございます。皆さんに豊かな恵みと平安がありますように。 Tá bom. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. 今日は素晴らしい日でね、素晴らしい皆さんと一緒に素晴らしい神様を褒めたたえることができることを心から喜びたいと思います。 E realmente eu me alegro porque hoje é um dia maravilhoso estar aqui com vocês, pessoas maravilhosas, adorando a um Deus maravilhoso. ね、今日もこうして一緒に集ってくださって、ここに集まってくださったことを皆さんに感謝したいと思います。 Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui hoje, que vieram com esse coração para adorar a Deus. 今日は祝福の第7週、祝福の最後の週となりました。 E hoje é a última semana de bênção, dos 7 dias de bênção que nós estamos pregando. でも私の心の中で決めていることは、来週も祝福について語るということで。 Mas dentro do meu coração, semana que vem, vou continuar falando sobre bênção também. こんな話を聞いたんですけど、日本は産業が盛んですよね。 E o Japão é o país
da indústria. そしてそのある工場にですね、非常に厳しい社長があって、工場内を見回して少しでもサボってるのがいるとクビにしてたんですね。 E aí tinha chefe que era muito ruim, muito rigoroso, e ele ficava monitorando toda a fábrica. Se tivesse um defeitozinho, ele já estava brigando. Se tivesse alguém que ficasse lá fazendo hora, enrolando o trabalho, então ele já ficava bravo. それで昼の休憩が終わってサイレンが鳴ってみんな仕事に戻りました。 E aí acabou o intervalo do almoço, tocou a sirene e aí todo mundo voltou ao trabalho. そして社長はいつものように工場全体を見回し始めました。 E aí o chefe então começou a dar voltas na fábrica inteira para monitorar. みんな社長に見られると思って一生懸命になって働くんですね。 Aí todo mundo trabalhando porque via que o chefe estava olhando, então todo mundo trabalhava com muito pique. しかし工場全体を見回した後、工場の中庭で一人の若者がタバコを吸ってこう休んでいるんですね。 Mas aí quando ele entrou lá no fundo da fábrica, tinha um jovem lá deitado fumando no meio da fábrica. 社長は怒りました。 Aí no pátio do trabalho da empresa, da fábrica. Aí o chefe brigou com esse jovem. それで怒って、お前週に大体どれぐらいもらってるんだ? Aí o chefe falou assim: quanto que você ganha por semana de salário? まあ3万ぐらいですかね。 Aí ele disse 30 mil por semana. そうしたら社長は3万円を自分の財布から取って、これを受け取り、お前はもうクビだ、もう明日から来なくていい。 Aí o chefe pegou, tirou 30 mil do bolso e deu para ele os 30 mil e disse: olha, você foi mandado embora agora, está demitido, não venha mais a partir de amanhã. その若者はそのお金を受け取って行ってしまいました。 Aí o jovem pegou esse dinheiro e foi embora. その後で社長は自分の従業員たちに、あの若者は一体どこの部署のものだ、どこで働いてるんだ。 E aí o chefe então chegou e falou assim para os funcionários: aquele jovem lá, ele trabalhava onde? Ele fazia o que aqui nessa fábrica? そうすると部下たちはすごく答えにくそうに言うんですね。 Aí todo mundo ficou muito constrangido, ninguém queria responder aquela pergunta. で最後に一人が言うんですね。言いにくいんですけど、ピザを配達にしてきた若者だったんですけど。 O chefe, aí falaram assim: bem, chefe, é o seguinte, aquele rapaz ali, ele veio entregar pizza na hora do almoço pra gente, ele não trabalha aqui. 皆さん勘違いしないように言葉を十分よく聞いていただきたいと思います。 Gente, não se equivoque com as respostas. Verifique primeiro o que você está perguntando antes de tomar uma decisão. はい、感謝します。 Obrigada. 神様あなたを見ていてくださいますね。 Deus, ele tá te olhando. そして神様あなたを喜んでいてくださると私は信じます。 E eu creio que Deus, ele está aqui para te abençoar. ルカによる福音書の6章の38節を開きたいと思います。 Abra comigo em Lucas 6:38. ルカによる福音書の6章の38節です。 Lucas 6:38. ルカによる福音書6章38節。お読みします。 Vamos ler. 与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付けゆすり入れ溢れるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。 Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. E vos deitarão o vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. 皆さん今日信じてください。 Eu queria que você acreditasse hoje no que 神 vamos 様 falar. は祝福の法則というものをこの世界に作られました。 Deus, ele próprio criou a lei da bênção. 皆さん神様はあなたがその法則を使って祝福を受けることを望んでおられるんです。 E o nosso Deus, ele deseja que você use essa lei para que você seja abençoado. イエス様のこの言葉の中に神様の御心というものを見ることができるんです。 E nós vemos, 神様の御心をイエス様の言葉の中に見ることができる。 e a gente vê as palavras de Jesus, a gente vê o coração de Deus refletindo nas palavras que 皆さん saíram de Jesus. イエス様があなたが受けることを何も望んでいなかったら与えなさい、そうすれば受けますと自分も与えられますという言葉は言えなかったんです。 E se Deus ele não desejasse que você fosse abençoado e que você desejasse alguma coisa, ele não te diria que você deveria dar para que você possa receber. 皆さん聖書全体を見ると祈りについてだいたい500ぐらいの御
言葉が出てきます。 Quando a gente lê a Bíblia inteira de capa a capa, a gente encontra sobre oração mais ou menos mais de 500 versículos que falam sobre oração. そして信仰についてはやはり500ぐらいなんですけど、500にいかないぐらいです。 E sobre fé, não chega a 500 versículos os que falam sobre fé. しかしお金と所有物に対してはなんと2000以上出てくるんですね。 E os versículos que falam sobre dinheiro, bênção e prosperidade financeira são mais de 2.500 versículos na Bíblia. イエス様は例え話を38回語られました。 E Jesus ele fez as parábolas 13 vezes, são 13 parábolas, são 38 parábolas no Novo Testamento. その中で16の例え話はお金に関するものだったんです。 Dessas 38 parábolas, 16 são referentes a dinheiro e finanças. 神様があなたのお金に対して何にも考えていないと思ったらそれは大きな間違いでありま E す。 se você pensar que Deus não se preocupa com a sua bênção financeira, você está totalmente equivocado. あなたが乏しく貧しく生きることはこれは神の御心とは反するんです。 E você ser um crente pobre, miserável, isso vai contra a lei de Deus. Deus não criou a miséria para イ você. エス様はヨハネによる福音書の10章の10節でこのように言われたんです。 E Jesus ele falou em João 10:10 ele disse assim: 私が来たのは羊が命を持ちそれを豊かに持つためですと言われたんです。 Eu vim para que tenham vida e para que tenham vida em abundância, Jesus disse. だからあなたが豊かな命を持たないことはこれはイエス様の御心に反するんです。 Por isso, se você não tem uma vida abundante e plena em todas as áreas, então você está transgredindo o próprio projeto de bênção de Deus para sua vida. しかし皆さん、お金がないこと自体が悪いことではないんです。 E não ter dinheiro por um período da vida, isso não é algo ruim. それだったらほとんど全ての人は悪人になってしまうかもしれない。 Né? Porque senão, toda vez que você está passando por dificuldade financeira, significa que você está em pecado. Não é bem でも assim. 問題は心が貧しいことなんです。 O problema não é ter o dinheiro, cédula no bolso. O problema é ter um coração つまり pobre. どういうことか、私には与えるものが何もないから与えることができないと考えてしまうこと、この考え方が貧しい考え O 方なんです。 problema é que quando você tem um coração miserável e você pensa, eu não posso dar porque eu não tenho, então você atrai miséria para você. エルサレムで豊かな生活をしていなかったペテロたち12弟子たちは献金で生きていたんです。 Os discípulos que seguiram a Jesus, os discípulos juntamente com Pedro, eles viviam na época da igreja primitiva, eles viviam de ofertas da igreja. もうイエス様は蘇った後で天に帰った後だったんです。 Jesus já havia sido ressurreto, já estava nos céus com o Pai. 彼らはエルサレムにいて献金で生活をしていたんです。 E eles estavam em Jerusalém e eram sustentados pela igreja local. もちろんエルサレムで漁師を続けていたわけじゃないんですよ。 E lá em Jerusalém eles não continuaram a vida de pescadores, que era a profissão que eles tinham. しかし彼らは豊かな生活をしていました。 Mas eles viviam com a vida provida e abundante. 与える心を持っていたんです。 Porque eles próprios tinham o coração de dar. ある時足の悪い人、生まれつき足の効かない歩けない人が門のところにいた、神殿のお宮の門のところにいたんです。 E certa vez um coxo que estava ali esmolando, pedindo esmola na porta do templo, estava ali como estilo de vida pedindo. そしてペテロたちが通った時にその足の悪い人がお金を欲しいとそのようにペテロに言ったん Quando ですね。 Pedro passou então para entrar na sinagoga, esse coxo então olhou para Pedro e disse: por favor, me dê dinheiro. その時ペテロは彼に対して金や銀は私たちにはないと答えたんです。 E aí Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata. 問題、今日の多くの人たちはここで終わってしまうんです。 A grande maioria das pessoas, elas param a sua frase aqui, encerram aqui: eu não tenho para dar. ごめんなさい、ないんです。与えられません。 Desculpa, さようなら。 eu não tenho. E aí encerra o assunto. ああ、そんな人たちと一緒にいるとお金がどんどんなくなるから嫌です。そのように言うんです。 Ah, eu não quero estar com essas pessoas porque eles estão sempre pedindo e a gente fica sem dinheiro porque tem que dar. でもペテロたちは違ったんですよ。 Mas Pedro, ele teve outra postura. お金は今ないかもしれないけど、でもあるものあげるよ。 Ele disse: olha, eu não tenho dinheiro agora para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. ナザレのイエスの皆によって立ち上がって歩きなさい。 Em nome de Jesus, levanta-te
levante e anda. E o そして homem その生 andou. まれつき足の利かなかった人はそこですぐさま立ち上がって神様を褒めたたえたんです E aquele homem deficiente que precisava esmolar por causa da sua perna agora estava curado e levantando, adorando a 皆 Deus. さん分かりますか私たちに与えるスピリットが必要なんです Nós precisamos ter um espírito doador. 今日の問題は与えるスピリットが私たちに欠けているかもしれないということなんです O grande problema é que o espírito de hoje é o espírito de pegar emprestado, é o espírito de receber. 皆さん心が貧しいとは受けることしか考えていないことなんです Os miseráveis de espírito, eles só pensam em receber e tirar vantagem dos 受 outros. けることしか考えていない人は結局不幸で貧しくなります E aqueles que só pensam em receber, em que me deem, eles terminam na miséria e a sua vida fica mais miserável 多 ainda. くの人たちが勘違いしているんです A grande maioria das pessoas estão tão equivocadas. 私は神様を信じる Elas pensam, eu creio em Deus. 神様の御言葉に従ってみる Eu vou então obedecer a palavra de Deus. あとは神様が私に与えてくれるのを待つだけだ E aí eu vou cruzar os braços e esperar que Deus faça todo o resto para mim. 皆さん聖書は法則を私たちに教えています Mas a Bíblia ela já nos ensinou uma lei そ permanente. れは与えることがなければ受けることもない Que é uma lei irreversível de que se você não dá, não tem o que receber, porque você só recebe o que dá. そして受けることよりも与えることの方が上なんだと聖書は言っている E a Bíblia diz que dar é melhor do que receber. 使徒の働きの20章の35節にイエス様の言葉が出てきます Lá em Atos, não sou. 20:35 Lá em Atos 20:35, Jesus fala o すなわ seguinte: ち受けるよりも与える方が幸いである幸せであるというイエス様の言葉がここに記録されているんです que é a palavra de Jesus que diz, mais bem-aventurado é dar do que 皆さん receber. この言葉は福音書4つの福音書マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネには出てきません Esse versículo ele não aparece, foi Jesus que disse ele, mas não aparece nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. そしてパウロ自身もイエス様に人間という形で直接に会って話をしたわけではないんです E Paulo também, ele não esteve ali com Jesus na época que Jesus estava com a igreja para escutar essa palavra do próprio Jesus. じゃあなんでパウロは周りの人たちに対して主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いなんだよその言葉を覚え出しなさいよとそのように言ったんでしょう Mas か porque Paulo sabia que essa era a palavra de Jesus? それはイエス様と一緒にいた12人の弟子たちあるいは70人の弟子たちあるいは120人の弟子たちあるいはそれ以上の人たちがイエス様の教えをいつも聞いていてその教えの中に受けるより与える方が幸いなんだよという言葉があったからなんです Porque já era comum entre os discípulos e Paulo andou com os discípulos e eles ensinaram a outros discípulos que ensinaram a outros o que Jesus havia ensinado sobre isso. 皆さんあなたが何かを受けたいと思うならばまず与えるということをしなければいけない Se você deseja receber algo realmente de Deus, então a primeira coisa que você tem que fazer hoje é tomar a postura de doar. 与えることにより豊かさがやってくるんで Porque す quando nós tomamos a posição de doador, então abrimos porta para que a abundância nos alcance. 昔預言者エリアの時代なんですけど紀元前900年ぐらいの話なんですけどその時非常に激しい飢饉が訪れて国中から食べ物が消えてしまった時があったんです Houve uma certa época, mais ou menos 900 anos antes da era de Cristo, onde o profeta chamado Elias, ele esteve num período de fome. Houve uma fome desértica em toda aquela região. その時神様がエリアに対してサレプタすなわち海の方です自分の国から出てそのサレプタというところに行きなさいとそこで私はやもめにあなたを養うように命じているとそのように神様は言われたんですね Jesus então falou para ele, Elias, vai para um deserto bem longe, o deserto de Sarepta, e lá eu vou providenciar uma viúva, onde ela vai estar cuidando e alimentando você. でご飯がない食べ物がないからエリアはお腹を空かせながら旅行してついにサレプタまで着きました E Elias estava com muita fome, havia andado por todo aquele caminho de deserto, e ele chegou então na cidade de Sarepta e estava faminto. そうするとねそこに出てね焚き木を集めてるいかにも貧しそうないかにもこの人はやもめだっていう感じの人がいたんですね E aí quando ele chegou ali naquela cidade, ele encontrou aquela mulher que estava pobre, totalmente esmulambada, e ele identificou que era uma mulher abandonada e que estava ali.
その時エリアは彼に何と言ったでしょうか。 E sabe o que Elias olhou e disse para aquela mulher? 水を持ってきてください。 Me traga água. で彼女が持っていこうとすると、それと一口のパンも私に持ってきてください。 Quando ela se levantou então para dar água para Elias, ele disse: olha, por favor, traga-me um pão エ também. リアは神様から言われたもんだから、やもめがいくら貧しくたって私が与えるパンはあるんだろうなと思って信じてそのことを言った。 E Elias, ele ouviu Deus falando para ele que essa mulher iria providenciar o pão, então ele não tinha dúvida de que ela tinha pão para で dar 水 para を ele. 取りに行こうとしたら、そのやもめの人はそこで立ち止まって預言者の方に向かって、あなたの神は生きておられます。私は自分の真実にかけて言います。私のうちには一握りの小麦粉しかないんです。それで最後のパンを私の息子のために作って、それで私たちは二人で死のうと思ってるんです。 E aquela viúva então virou para Elias e disse: vivo está o teu Deus, que hoje não tenho nada em minha casa, senão um bocado de pão, e vou fazer o único pão, vou comer com meu filho e depois disso morreremos. 皆さんこの言葉から分かるんですけど、この飢饉、昔みたいに今みたいにクレジットカードがあったわけではないし、飢饉がないとお金があっても意味がない。ご飯がない、小麦粉がない、パンが作れない、物がないんです。だからどうやって生きていったらいいか分からない。イスラエルの国中でヤマメというヤマメが死んでいたに違いないんです。 E não se confundam, porque eles não estavam ali, eles não tinham uma loja para comprar, porque não tinha comida para comprar, era um deserto, não tinha cartão de crédito, não tinha como eles irem ali pegar o produto. Era simplesmente comer aquilo e morrer. Naquela região, muitas viúvas morreram nessa época. でもその時エリアがね、そのことが来て、はい、分かりました。でもまずその最後の小麦粉で私のためにパンを作ってきなさいとそのように言ったんです。 E Elias disse: eu entendi muito bem a sua situação, mas vá e faça exatamente como eu disse, faça o pão primeiro para mim. このようなことを言う預言者が今日存在するんだったら、その人は石打ちに合うと思うんですよね。 Se hoje aparecer um profeta desse nas igrejas, eu tenho certeza que as igrejas vão apedrejar esse profeta. なんてひどい人だ。 Vão dizer: mas que profeta abusado! 最後の食べ物まで取り上げようとするのか。 Você está querendo pegar o meu último pão, seu mercenário. 非人間的な獣のような人間は生きているべきではないと。 Esse tipo de monstro horroroso, horripilante, não deveria existir em nome de Deus. でも違うんです、皆さん。 Mas é muito diferente 神 aqui. 様はある法則をこのヤモメに使おうとしておられたんです。 Deus precisava ensinar para essa viúva um princípio importante para poder abençoá-la primeiro. ヤモメはその言葉に従ったんです。 E aquela viúva creu nisso そ e してそ obedeceu. の最後の小麦粉を作ってパンをこねて温かいパン菓子を彼に作って、そしてエリアにあげたんです。 E ela, em fé e lágrimas, amassou o último pão e entregou para aquele profeta. 何が起きたでしょうか。 E o que aconteceu? 彼女は自分の持っていた全てをあげました。 Ela deu tudo o que ela tinha naquele momento. そして預言者エリアにその後で、預言者エリアがパンを食べた後で神様の言葉が彼女に対してあったんです。 E aí, por último, depois que ela fez isso, veio a palavra de Deus através do profeta Elias para ela. まだ飢饉は続く。 Ainda vai continuar a crise alimentar e financeira で nesse も飢饉 país. が続いて、また雨が降るようになるその日まで、この家の粉は小麦粉は尽きない、油も足りなくなることはない、いつまでも溢れるようになると。 A seca vai continuar nessa região, mas até o primeiro dia de chuva não vai faltar farinha na tua vasilha, nem óleo na tua botija. そしてそのようになったんです。 E foi assim que aconteceu com a viúva. 彼女は死ななければいけなかった。でも神の御言葉、預言者の言葉に従って自分の持っていたものを与えたことによって、今度は奇跡が起きて神様から祝福をいただくようになったんです。 Ela ia comer e morrer depois daquele pão, mas por causa que ela creu na promessa de Deus, ela nunca mais passou fome, nunca mais acabou o trigo da sua casa. 神に従って与えることにより、私たちは奇跡を受け取ることになる。 Quando nós nos submetemos ao Senhor e nós obedecemos ao Senhor, nós experimentamos os milagres. 皆さん、別の話なんですけど、イエス様は弟子たちを2人ずつ町々に村々に使わされましたよね。 E os discípulos, eles saíram em vilas, em cidades, e saíram em várias regiões e foram pregar o そ evangelho. の時に服も持たずにね、財布も持たないで
何も持たないで行きなさいと言って使わしたんです。 E eles não tinham roupas, malas, nem sandálias, eles não tinham uma outra troca 家 para 々 nada. を訪問して、そしてあなた方を受け入れてくれるところのその家にお世話になりなさい。すなわちそこで食べ物をいただいて、着るものもいただいて、必要だったらお金もいただきなさいということだったんです。 Então, quando eles chegavam para abençoar uma casa, a casa que recebia os profetas deveriam cuidar deles em tudo que eles precisavam, roupa, comida e todas as necessidades que eles tinham. でも皆さんちょっと考えていただきたいと思 Eu うんです queria ね que você pensasse agora comigo sobre isso. いろんなところ行ったってみんなそこにね、それだけお金があればよかったんですけど、そんなにお金があったとは思えないんです。 E eles iam em vários lugares, mas eles não iam em regiões ricas. Eles estavam indo em muitas regiões paupérrimas. で、使わされる方、弟子たちもちょっとやっぱり嫌だなという気持ちがあったんじゃないかと思います。 E os discípulos também, eles ficavam constrangidos e se sentiam mal com aquela situação. でもそこでもイエス様は真理を法則を教えたかったんです。 Mas Deus estava querendo ensinar para todos eles uma regra, uma lei 皆さん importantíssima. 本当にイエス様はお金を弟子たちに渡すことができなかったんでしょうか。 Jesus, ele poderia muito bem chegar e abrir alguma carteira espiritual e dar a provisão para os seus も discípulos. ちろんお金出すことできたんですよ。 Jesus, ele podia gerar, criar ouro, criar dinheiro. 必要だったら魚の口からお金を出すことだってできたんですよ。 E se fosse necessário, ele podia tirar dinheiro da boca do peixe, como ele mesmo fez em 5つの milagres. パンから何千人に2万人を超えるような群衆に大衆にご飯を分け与えることができるほどパンを増やすことができたんで E す。 Jesus, ele era tão próspero que ele podia dar pão e peixe para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Ele podia criar padarias. だから必要だったら弟子たちに袋を持たせて、必要な時にこの袋に手を入れなさい。そうすれば必要なものは与えられるから出てくるからって、そのようにやることだってできたんです。 E Jesus podia preparar uma sacola mágica básica, e aí eles podiam abrir a sacola mágica e pegar o necessário toda vez que eles precisassem. でもやらなかったんで Mas す。 Jesus não fez isso. それはある法則を人々に教えたかったからなんです。 Porque Jesus, ele queria ensinar uma lei importantíssima para cada um そ dos れは discípulos. 弟子たちを受け入れる人々、弟子たちを受け入れる家々、弟子たちにお金をあげたりご飯をあげたり着るものをあげたりする家は、そのような家には祝福と平安がとどまるようになるということ。 Porque Jesus, ele queria ensinar para os seus discípulos a regra mais importante, de que aqueles que dão são abençoados ao receber os discípulos, e aqueles que obedecem como discípulos serão supridos como filhos de Deus. Deus queria ensinar esse princípio para イエ eles. ス様は知っていたんです。 E Jesus sabia disso. 貧しい人たちは受けることしか考えていない。 Ele sabia que as pessoas miseráveis, elas têm o espírito da dar, o espírito de só receber. その貧しい人たちが受けることばかりを考えないで、いかに与えるか、いかに人の役に立つかということを考えるようになれば、必ず神の法則により祝福が来て幸せになることができるという E ことをイエス様は知っていたんです。 Jesus sabia que a pessoa com um coração miserável, para sair da miséria, ela precisa dar ou se doar para alguma obra, porque senão elas não têm como ficarem 貧しい ricas. 人たちは受けることばかりを考えるから、心が貧しいままでいつまで経っても豊かになれないんです。 As pessoas que são miseráveis, até o espírito fica miserável e elas só pensam uma coisa: me cuidem e me dê. 皆さん聞いてください。 Eu quero que você escute bem isso. 自分が貧しくて少しでも豊かになりたいと思うなら聞いてください。 Se você hoje se sente numa situação de pobreza, de necessidade, ou você sente que o seu coração, até o seu coração está miserável, escute isso que eu vou falar agora. 今から与えることを考えてください。 Comece a partir de hoje a dar algo para alguém ou alguma coisa. しかも神の働きのために与えることを考えてください。 Comece primeiro a ajudar o trabalho de Deus ao redor do mundo. 皆さん、私たちはまた今週ですね、また、この前なんですけど、今週なんですけど、コンゴ共和国にいる、ね、カソンゴ牧師にまたお金を送りました。 Segunda-feira passada nós enviamos as nossas ofertas para a África, para a igreja do pastor Félix Kassongo. ね、なぜ与えるか、それはもちろん彼が必要としているからです。 Por que nós estamos enviando essas ofertas para a África? Porque lá eles estão passando fome. でもこれをすることによって誰が祝福されるか知ってますか？ Mas quando nós enviamos, você sabe quem é que vai ser abençoado? もちろん彼自身は祝福されていますよ。 Claro, eles vão ser supridos e serão abençoados por causa dessa oferta. でも与える方がもっと祝福されるんですね。 Mas você sabe quem é que vai ser mais abençoado? Somos nós que estamos enviando. 皆さん、私たちは与える側に立ちたいんです。 Nós precisamos tomar a postura de dar, estar do lado 皆 de quem さん、 oferece. これからはいか
かに受けることではなくていかに与えるかということを考えていただきたいん E です nós precisamos, a partir de hoje, tomar a postura e o pensamento decisivamente de dar e não de receber. これこそ神の豊かさの考え方なんで Porque す essa é a regra principal para a prosperidade no reino de Deus. これこそ真のクリスチャンの考え方なんです Esse é o verdadeiro pensamento de um cristão que ama a いかに Deus. 人々のために与えるかいかに神の国のために与えていくかということ Um cristão que ama a Deus, ele vive para a sua própria vida, para Deus, para servir a casa de Deus. E com o que ele tem de talentos, de dons ou qualquer outra coisa, ele く oferece a ださい Deus. くださいくださいと言っている人はいつまでもその状態から抜け出ることができません E as pessoas que ficam me olhe, façam por mim, essas pessoas nunca são もう一度 abençoadas. 言いますそれはなぜかというと心が貧しいからなんです Sabe por quê? Porque essas pessoas são miseráveis na sua alma. 私たちは与えたい与えたい与えたいという気持ちに変えられていかなければならないんです Nós precisamos mudar o nosso coração para o programa de dar, de oferecer, de abençoar. そしてそこに良い知らせがあるんです E aí tem uma boa notícia. 与えるものは返ってくるんです O que nós damos, ela volta para nós multiplicada. 貧しい人に与えることは神様に貸すことだと聖書に書かれているんです A Bíblia diz que quando nós damos para um pobre, para um miserável, nós estamos dando para o próprio Deus. 皆さんその人は絶対に返さない私たちがあなたが貧しい人たちにお金をあげてその貧しい人たちはあなたに返すことは一生ないと思います E essa pessoa que você deu, que você abençoou, ela nunca vai poder te devolver. Não espere isso dela. じゃあ帰ってこないからこんな人たちの面倒なんか見ない方がいいかと思うかもしれません Aí você pensa assim, ela nunca vai me devolver, nem reconhecer o que eu fiz, então eu não vou fazer nada でも por 神 ela. 様はそのような素晴らしい心を持って与える人たちのことを覚えているんです Mas Deus, Ele está vendo o coração bondoso que abençoou alguém e Ele está observando. 神はあなたに対してこのように言われるんです E Jesus, Ele olha para você e diz assim, あなたは私に貸してくれたねありがとう Deus, Ele olha e diz, você emprestou para mim? Muito obrigado. あの人にあげたあの貧しい人たちにあげたもう帰ってこないねでもそれは私に貸したんだよって Aquela pessoa deu para aquele outro que estava necessitando, mas saiba de uma coisa, você deu para mim. ね返すからね Porque eu mesmo vou devolver. 増やして返すからね Eu vou multiplicar e te devolver. 皆さん私たちが与えるときに真の与えるという意味はどういう意味か知っていますか Você sabe que quando nós damos, a essência de dar, você sabe qual é o significado? もう帰ってくることを期待しないっていうことなんですね Dar significa quando você entregou e abandonou alguma coisa e não espera mais retorno 自 algum 分の daquilo. 権利を放棄してしまうことなんですよ Você entregou o seu direito sobre aquilo e não espera mais nada. 誰かがあなたにプレゼントを与えてねこうやって言ったらどうでしょうかね Se alguém der um presente para você e falar assim, o que você acha? 1週間後プレゼントどうしてるって Daqui a uma semana que ela deu o presente, ela vai chegar para você e falar, e aí, aquele presente, como que você está usando? Me presta contas. どう役に立ってる Tá servindo? Ficou bom? Você gostou? Não gostou? Me fala. 何も使ってないの Você não está usando, por que você não usou? 使いなさいよ Usa logo, é o meu presente. それからその次の週も同じ質問するんですよね Aí depois de uma semana, mais 15 dias, aí ela chega e fala a mesma coisa pra você. あれどういいでしょ Aí aquela coisa, aquele presente que eu te dei é o máximo, não é? う使ってないの Você não usou ainda? 毎日使わなきゃいけないよ Você tem que usar todos os dias. その次の週も同じ質問する Aí mais 3 semanas, aí ela fala a mesma coisa pra você. 最後にはその人はあなたに対して使わないんだったら返してって Aí, por fim, quando ela vê que você não usou, ela fala, se você não for usar, me devolve o presente que eu te dei. これは与えたことにはならないんですよね Isso não é presente, né, gente? Ninguém quer um presente desse. 与えたら自分その権利をもう放棄していなければならないんですよ Quando você dá um presente, você tem que esquecer que deu, porque agora é dele, não é mais seu. 私が教会に献金をしてこのような態度を取っていたらどうでしょうか Se eu dou minha oferta para a igreja, e se eu tomar uma atitude dessa para com a igreja, o que você acha? 私が今日1万円を出すとします Eu hoje dou 10 mil para a で igreja. も教会はその1万円を使ってこの床の掃除をしたと掃除婦を雇って掃除をしたとする Mas aí a igreja usou esses 10 mil para limpar o chão da igreja. なんだ1万円俺の1万円よくもそんなことに使ってしまってと私がそのように言ったらどうでしょう E aí se eu falar, como assim? Você usou meu 10 mil para limpar o chão da igreja? Que absurdo. 貧しい人に与えなきゃ
きゃいけないんじゃないか Esse dinheiro era para mandar para os miseráveis pelo 皆さん redor do 私がそ mundo. のように思うんだったら私はまだ捧げていない。 Se eu penso assim, então eu não ofertei a minha oferta para Deus. 皆さん与えてもそれに対するその与えたものに対する支配権を持っていたとしたらそれはまだ与えていないということなんです。 Se você deu e ainda você tem o direito sobre aquilo que você deu, significa que você não deu ainda. 皆さん与えるんだったらもう思い切って与えましょう。 Se você deu, então encerra, entrega o direito daquilo. 私たちが神様に何かを捧げようと思ったら神様に思い切って下げてもうそれは神様のものだとはっきり宣言しなければいけない。 E aí, se você entregou para o Senhor, agora é dele, ele vai administrar como ele deseja e você não tem mais nada a ver com isso. 皆さん農家の人と話してみると私たちは大切なことを学ぶんですね。 Quando nós conversamos com os agricultores, nós aprendemos com ele uma coisa muito impressionante. 種をまかなかったら何にも出てこないんです。 Se eles não plantarem sementes, não tem como colher na terra, na época 私 da たち safra. が種を農家の人たちが種をまくからこそ私たちその農家の人たちはその種から収穫を得ることができるんですね。 Porque eles plantaram, colocaram ali sementes na terra preparada, que eles podem então ter uma colheita na época da safra. しかし農家の人がですね、今年は種を出すのはもったいないなって、種も食べちゃいたいからなと思って、もったいないなと思って何もまかなかったらどうでしょうか。 Mas se o agricultor ele pensar assim, eu tô cansado, tô fadigado, eu não vou agora, na época de plantar, eu não vou plantar não, vou deixar para lá. ここに畑がありますよね。 E aqui tem o campo. 畑を私たちは物を植えるからこそ、農家の人たちが物を植えるからこそ、自分たちで食べてしまったり売ってしまわないで、その種をあるいは苗を植えるからこそ、時間が経って時が経って大きな収穫を何百倍もの収穫を見ることができるようになるんです。 E por eles prepararem a terra na época de preparar, por eles adubarem, cultivarem, plantarem as sementes, é que na época da colheita, essas sementes multiplicam de forma sobrenatural e tem colheita. 何もまかなかったとしたら何にも得るものはないんです。 Se eles não plantarem nada, eles não terão nada para colher na época de colher. そして、自分が種をまいてやっぱりもったいないなと思って掘り返してしまったらやっぱり得ることはないんですね。 E se eles plantarem a semente e falar assim, é desperdício colocar essa semente na terra, e tomarem a semente de volta, eles mataram a semente. 種をまいたらもうその種はもうそのままにしなければいけないんです。 Se colocou a semente na terra, eles não podem mais tocar para não atrapalhar o desenvolvimento da terra. Eles têm que ど deixar んなに a semente brotar. お腹が空いてもしまったな、あれをやっぱり掘り起こしてやっぱり食べるべきかなと思ってはいけないんです。 Eles não podem pensar, eu tô com fome, então eu vou lá cavar a semente para comer aquela semente. Eles não podem fazer isso, senão eles vão esterilizar a semente. 最初に読んだルカの福音書の6章38節にイエス様が大切な真理を言われたんですよ。 Aqui no capítulo de Lucas 6:38, quando nós lemos no 与えなさい、 início, そうすれば与えられます。 Jesus nos ensinou um princípio importante, que é dai e ser-vos a dado. しかも思い切った与え方をしなさい。 E aí ele disse, dai de forma omoikita. 思い切ったね。 Com todo o ânimo, com todo omoikiri. Dê com gosto, そ dê れは com ですね、 vontade. あなたは人を測る測りで自分も測り返してもらうからなんですね。 Porque quando você mede, a medida que você mediu é essa mesma medida que vai voltar para você. あなたがある人に対してこの人にお金あげたって何にもいいことないからと思ってそこでケチになって何もあげない、あるいは100円ぐらいあげとくかと思ってその100円をあげるとすると、同じものしか自分がいざもらおうといざ必要になる時にはどうなるかというと100円しかもらえないんです。 E aí quando você pensa assim, não, para isso, para abençoar esse projeto ou essa pessoa eu não vou ofertar. Ou então você pensa assim, se for para esse tipo de projeto, então só vou dar riacoenzinho. É com essa mesma medida que Deus vai olhar e medir você. 神様に対しても私たちは同じことをします。 E com o próprio Deus, nós fazemos isso diretamente para Deus. 神様に思いっきり捧げたって思い切った祝福ってやってこないんだから、やっぱりこれぐらいだなと思ってこれぐらいを下げる。そうすると神様もその計りであなたを測るからこそ、じゃあこれぐらいを与えようとそのように言われる。 Você pensa assim, Deus não vai me abençoar nada, esse negócio de bênção não existe, eu vou dar só
um riacoenzinho mesmo, saiba que é exatamente essa bênção que vai voltar sobre você. 皆さん会社で一生懸命になって働いても報われない人たちが多いです。 E são muitas as pessoas que podem dar duro, ralar na fábrica, mas elas não são supridas as suas それは necessidades. 神様の法則によるんです。 E isso é por causa da regra, do princípio já estabelecido どういう por ことか Deus. というと、ここで一生懸命になって働いたって俺の給料ちっとも上がらないと、そういうような気持ちを持って働くからなんです。 E são pessoas que elas trabalham assim. Ah, não adianta trabalhar, não adianta ralar, não adianta ser peão, porque eu nunca vou ter mesmo minhas necessidades supridas. Elas trabalham pensando assim. しかし自分は絶対に報われるんだ、自分は絶対に働いた分を受けるんだ、多く働けば働くほど私は多くの見返りを受けるんだと信じている人は、神様がその人を祝福されるんです。 Mas as pessoas que trabalham pensando assim, eu vou ser abençoado, as minhas necessidades vão ser supridas, eu tenho certeza que Deus vai me prosperar, Deus vai me dar emprego melhor, salário melhor, eu vou trabalhar mais e ganhar mais, eu vou sustentar minha família com dignidade. As pessoas que pensam assim, Deus honra a fé delas. アメリカにおいてある黒人の若者がコカ・コーラの工場でアルバイトをしていたんです。 Lá na América, rapaz, um jovem negro, ele estava fazendo arubaito na fábrica da Coca-Cola. すごい差別の中で仕事をしなければいけなかったんですね。 E era uma época onde os negros eram muito discriminados e ele estava ali recebendo muita 白人たちは discriminação. 働きながらコーラを飲んでるんですね。 Os brancos trabalhavam tomando Coca-Cola. でも自分は働くだけで何も与えられなかった。 Mas o negro não podia tomar Coca-Cola, eles só ralavam na で fábrica. もその中で一生懸命になって感謝しながら働いたみたいな。 Mas ele tinha uma postura de gratidão e trabalhava com exímia excelência. もっとこれをやれ、しっかりやれって言ったら、それ以上にしっかり働いた。 E os brancos davam ordem para ele, faça isso, faça aquilo, e ele fazia muito mais que todos mandavam ele fazer. 彼は与えられたチャンスは与えられた仕事は全て求められる以上にやったというんです。 Tudo que veio para ele fazer, ele fez mais do que pediu. Ele sempre tinha a disposição de fazer cabalmente tudo que lhe davam na で mão. 彼は政治家になったんです。 E ele se tornou um político no futuro. で彼は政府に雇われました。 E aí ele passou a trabalhar no governo. それが黒人のパウエル国務長官なんです。 E ele se tornou o ministro da... Ele hoje... Ministro geral de todos os setores dos Estados Unidos de defesa. 皆さん、私たちが報われるんだと信じて働くんだったら、神様は報いてくださるんです。 Quando nós trabalhamos entregando o nosso trabalho para o Senhor, Deus ele abre でも portas 私 para nós de たちが provisão. もしあなたがやってもダメだろう、こんな風に一生懸命になってお金をかけて事業を始めたとしても何にもならないだろうと思いながらやるんだったら、確かにそのようになるんです。 Mas se você acredita que por mais que você trabalhe não vai dar certo, você vai viver em necessidade, que você vai ralar e vai sempre sofrer, que não adianta trabalhar, é assim que vai ser porque você está acreditando. 日本の文化の中にお年玉をあげたりお歳暮をあげたりお中元をあげたりっていうのがありますよね。 Na cultura japonesa tem sempre o costume, os hábitos de em épocas específicas dar para as crianças o toshidama, um dinheirinho, その中で uma その mesadazinha. お年玉の今度のお年玉の額を決めるということになると、必ず親は去年いくらもらったかっていうのを見るんですよね。 E quando a gente vai definir quando que dá de mesada nessas épocas festivas, a gente olha primeiro o ano passado, quanto foi que a gente deu ao filho no ano passado. この人は1000円しか私の子供にくれなかったら、まあ私も1000円でいいだろう。 A gente pensa assim, quem deu para o meu filho ano passado? Então a gente pensa, quanto foi que essa pessoa deu para o meu filho, para mim poder saber quanto é que eu devo que dar ao filho dela. おじいさんのところは5000円くれたから、やっぱりうちも5000円ぐらい出さなきゃいけないな。 Aquele tio lá deu 5 mil para o meu filho, então eu vou devolver a mais 5 mil, um pouquinho a mais, porque ele deu 5 mil. 自分の計りで自分も計り返してもらうんです。 Você é medido com a medida que você mediu. 皆さん、私たちは神様に対してそのような間違った考え方を持ってはいけません。 Nós não podemos ter um pensamento equivocado com relação ao nosso つ Deus. まり神様は与えてくださらないだろうと思ってはいけないんです。 Não podemos pensar que Deus ele não está nos vendo e nos ouvindo. 神に対して私たちがケチになってしまう。私たちはもっと神様に対して経済的にならなきゃいけない。すなわち私たちは神様に対して豊かに与えるべきではないと思うんだったら、神様も同じことをあなたに対して思われる。 Se você pensa assim, não, eu vou ser pão duro, eu não vou cooperar, eu não quero saber desse negócio de dar, meu dinheiro ninguém toca. É exatamente essa postura que você vai ter de Deus para 第 com 2コリント você. 人への手紙の9章の
6節から読んでいただきたいと思うんですね。 Eu queria que você lesse comigo em 1 Coríntios 9. セグンダね。 A 2 Coríntios 第2コリント人への手紙の9章の6節からです。 9, versículo 6 em diante. 第2コリント、これは献金の時によく聞く言葉でありますね。 A gente escuta muito esse versículo quando a gente vai でも trabalhar こ com こには oferta. 大きな真理が、祝福の法則が隠されているんです。 Mas aqui tem uma regra muito importante que está guardada aqui. 第2コリントの9章の6節から11節までです。 2 Coríntios 9, ちょっ 6. と長いですけど読みます。 É um pouco longo, mas eu vou ler. 私はこう考えます。少しだけまくものは少しだけ刈り取り、豊かにまくものは豊かに刈り取ります。 E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. 一人一人嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。 Cada contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。 E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a obra boa. この人は散らして貧しい人々に与えた、その日は永遠にとどまると書いてある通りです。 Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a justiça permanece para sempre. まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。 Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dá pão para comer, e multiplique a vossa sementeia, e aumente os frutos da vossa justiça. あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。 Para que em todo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz o que por nós se deem graças a Deus. 皆さん、パウロは何についてこの箇所を書いているでしょうか。 Sobre o que o apóstolo Paulo se refere nesse texto? 献金なんです。 Ele está falando sobre ofertar. その献金のことに関する10節なんですけど、まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備えてくださって、それを増やしてくださって、そして最終的には実を増し加えて、義の実を増し加えてくださいますと書かれてあるんです。 No versículo 10 ele diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e também vos dá pão para comer, multiplique a vossa semente e aumente os frutos da vossa justiça. 皆さん、農家の人に言ってみると、どんなに貧しくても、どんなにその家に食べるものがなくても、その次の年に植える種を食べることはないんです。 Por mais que um agricultor seja pobre e esteja passando uma crise financeira, nenhum agricultor que se preze come as suas sementes que vai precisar plantar para o próximo ano. どんなに飢饉がひどくても、その種、その来年植えるというその種には絶対触れないんです。 Por mais que eles passem crise de todas as espécies, eles não vão comer a semente que vai ter que precisar plantar no dia da safra. 必要だったら木の皮を食べます。 Se eles passarem fome, eles vão comer lascas de madeira. 草も食べます。 Vão comer matos do campo. でもその種を食べることはしま Mas せん。 eles não comem as sementes que devem plantar. 皆さん、そのようにまく種を備えてくださる神様は、あなた方にもまく、つまり私たちもその種をまく種を備えてくださると、そのように聖書に書かれてあります。 E a Bíblia está nos dizendo que o nosso Deus, ele vai aumentar, ele vai nos dar mais sementes para a nossa 私たちのまく sementeira. 種って何ですか？ Quais são as sementes que nós plantamos? お金なんですよ。 Nós plantamos dinheiro também. そのお金が種なんです。 Esse dinheiro são sementes. でもやっぱり必要だったらそのお金使っちゃいます。 Mas muitas vezes quando a gente passa aperto, a gente come essa semente. 10分の1を出すなんて、そんな無理10分の1で私はこれがなかったら生きていくことはできないから、そんなのはとても
使いません、出せませんということで、その10分の1を生活費に当てます。 E muitas pessoas pensam assim, ofertar para a igreja, dar dízimo para a igreja, de jeito nenhum. Eu vou viver minha vida porque eu tenho minhas contas para pagar. でも考えてください。 Mas eu quero que você pense bem. 農家の人がその種を食べてしまったら、 Se o agricultor comer as sementes que ele deveria plantar, o que vai acontecer? もう収穫がなくなります。 Não haverá colheita na época da safra. 皆さん、ですから私たちは気をつけなければいけない。 Por isso a gente precisa tomar muito cuidado com 種を relação 食べ a ないよう isso. に気をつけなければいけない。 Tomar o cuidado de não comer as nossas sementes que 10分 devemos の1は神 plantar. 様のものだって聖書が言っているんで O す。 nosso dízimo, nossa oferta não é nossa, ela é do しかも Senhor. それを私たちは喜んで捧げるんです。 E nós nos alegramos e damos com alegria. そして私たちは種をまくように、それを10分の1を捧げ、神様に捧げるんです。 E aí entregamos essas sementes para que elas sejam plantadas no reino espiritual, para que elas voltem nos そうすると abençoando. 良い知らせがあるんです。 E aí tem uma boa notícia. 神様はそのまく種を増やしてくださるということ。 Deus, ele faz com que essas sementes que a gente entregou para ele つまりどういうこ voltem とかというと、 multiplicadas. 10分の1の量が増えることになるということなんです。 Isso significa que aquilo que você precisava de necessidades passam a não necessitar mais e Deus ele multiplica aquilo que 皆 você さん、 entregou 10 para 分 ele. の1献金が1万円から2万円に増えるってどういうことを意味していますか？ Você sabe o que significa o seu dízimo multiplicar que você deu de 10 e ele virar 20 na sua vida? すなわちあなたの収入が倍に上がったということです。 Significa uma das maneiras é que sua renda vai aumentar. そのように神様が増やしてくださるということが聖書に書かれているんです。 E esse é um dos milagres que Deus pode fazer para abençoar そして você. そうなることによってその人はいよいよ神様を褒めたたえて多くの人たちがそれを見て感謝を下げるようになると聖書は言っているんです。 E a Bíblia diz que Deus ele deseja fazer isso, que a sua semente multiplique para que as pessoas olhem você e glorifiquem a Deus. ゲートウェイ教会の賛美を私たちがたまに歌ったりしますよね。 Nós cantamos aqui muitas vezes o louvor da igreja do Gateway. 主がここにって歌ったりしますよね。 E aí, como que é em português? Deus, não sei como que é. わかるでしょ。 Essa música vocês conhecem, né? その教会の代表牧師であるロバート・モリス先生が本を書かれたんですね。 E esse pastor, ele escreveu um livro. 祝福された人生というタイトルの O 本。 livro é como título Uma Vida Abençoada. その中にいろんな証が出てきます。 E existem muitos testemunhos dentro desse livro. もう神の奇跡としか言いようがないんです。 E são testemunhos que não tem como dizer que não é milagre. São milagres que で vêm de もみ Deus. んな与えることによって祝福を受けてるんです。 Mas são pessoas que são abençoadas na sua vida financeira porque elas têm a 車を postura de 与え dar. てまた新しい車をもらってそしてそれをまた与えてそして 2つの車をもらってってそんな話がたくさん出てきます。 São testemunhos de pessoas que ofertaram e elas entregaram seus carros ou casa ou que Deus conduziu elas para fazerem e elas receberam tudo de 皆さん volta. 神様が私たちに対して豊かな人生を望んでおられるんだったらその豊かさの鍵も与えてくださっているんです。 Se Deus ele deseja que você seja próspero, ele também te dá o meio para você ser próspero. Ele abre caminhos para você ser próspero. 他のアメリカの大きい教会で私たちが尊敬している教会の中にウェンデル・スミス先生というその牧師先生がいるんですけど Tem uma outra igreja americana, não tem o nome, ウェンデル・スミス O nome do pastor é Wendell Smith. でその人が繁栄の法則という本を書いたんですね。繁栄の目的という本を書いたんです。 E ele escreveu um livro com o tema O Propósito da Prosperidade. やはりそこでもすごい証が出てきます。 E ali tem muitos testemunhos daquele そ propósito. の中でね、ある人がね、自分の事業がうまくいってない。でも私は自分にあるものを神様に全部捧げたいっていう、ね、そういう話が出てくるんですね。 E aí havia uma certa pessoa que a empresa dele estava indo muito mal e ele disse assim, mas eu quero ofertar ao Senhor. 日本円にして大体100万円です。 E o que ele tinha que ofertar para Deus era mais ou menos em 1 milhão de ienes. 100万円を喜んで捧げますということで教会に捧げたんです。 E ele disse assim, com alegria e fé eu vou entregar 1 milhão para ofertar a Deus. でもその時彼は信じたみたいなんです。 E ele acreditou realmente naquele momento. 100倍の祝福が来る。 Em nome de Jesus virá 100 vezes mais dessa bênção sobre mim.
捧げました。 E ele entregou. 時間が経ちました。 Aí passou o tempo 神 da 様は彼の semente. 仕事をとっても祝福してくださいま E した。 Deus abriu portas sobrenaturais para a empresa dele e a empresa dele foi abençoada. しばらく経った後、彼はしばらく時間が経った後、彼はもう一度今度ウェンデル・スミス先生に直接会いにやってきました。 Depois que passou um período, então ele veio para falar pessoalmente com o seu pastor. そして自分が昔やったことについて明かしたんです。 E aí ele disse o que ele tinha feito com seu propósito diante de Deus há um tempo atrás. 100倍の祝福を私はいただくということを、私は信じました。その時信じたんですと、そのようにウェンデル・スミス E 先生 ele が話しました。 disse: eu entreguei a minha oferta e eu acreditei que eu iria ser 100 vezes mais abençoado quando eu entreguei o meu でウェン milhão デル de 先生も ienes. びっくりですよ。あ、そんなことをあなたしたんですかみたい E な。 aí o pastor também assustou e falou: nossa, você fez isso. でも彼はね、その後でね、神様は私を祝福してくださったんですって泣きながら話したんです。 E ele disse: Deus, ele de fato honrou a minha fé e me abençoou. 今から教会に捧げ物をしたいと思います。 E a partir de agora eu quero ofertar para a igreja. 彼は小切手帳を出しました。 Aí ele tirou então o talão de cheque. そして彼はそこに1億円と書いたんです。 E ele escreveu $1 milhão no cheque. 彼は神様は私をこれ以上に祝福してくださったんです。 Porque Deus, ele me deu muito mais que isso, por isso agora eu estou entregando ao Senhor 10%. そして捧げたんです。 Ele entregou 10%, $1 milhão. 皆さん、豊かな人生なんです。 Isso é vida próspera. ケチな人を神様は祝福しておられません。 Aqueles que têm um espírito miserável não serão abençoados por Deus. 豊かな心を持った人を神様は見つけたいんです。 Deus, ele busca pessoas com coração aberto para compreender o reino de Deus. 皆さん、私たちは10分の1を捧げるときに喜んで捧げるべきですね。 Nós entregamos as nossas ofertas com alegria, esperando o milagre do Senhor 皆さん、 na 神 nossa 様は vida. 感情を作られた神様です。 O nosso Deus, ele criou as emoções. 私たちの感情を見ておられます。 E ele está vendo a sua emoção. あなたは捧げるとき喜んでるでしょうか。 Você está alegre quando você está emocionado quando você vai なぜ ofertar a 喜ぶ Deus? べきなんでしょうか。 Por que temos que nos alegrar ao それ ofertar a はこの Deus? 捧げ物によって神の国がいよいよ大きくなるからです。 Porque quando nós entregamos as nossas ofertas a Deus, nós sustentamos as igrejas, não só aqui, mas em outros lugares do でも mundo. それだけじゃないんです。 Não é somente isso. 神様はこの種を増やしてくださる方だから。 Nosso Deus nos dá a oportunidade de multiplicar as nossas sementes quando nós entregamos a nossa semente para 30 Ele. 倍、60倍、100倍までも祝福してくださる方。 E a promessa de Deus é que a nossa semente ela será multiplicada por 30, 60 ou 100 por 1. 私たちはもう10分の1を下げるようになってからものすごい長いんですけど、 Nós passamos a dar os nossos dízimos já faz でも muitas ミニストリーを dezenas de anos atrás. 始める前に10分の1献金に対してものすごくケチな考え方をしていました。 Mas antes de eu me tornar um dizimista, eu tinha um pensamento muito pão duro. De ser realmente um dizimista, de dar 10%, eu era pão duro. 私は収入の 10% を下げていました。 E eu dava os meus でも 10%, 正直喜んでいませんでした。 mas eu não dava com alegria. ああ、このお金があったらもっと楽だったのに。 Eu sempre pensava assim, puxa, eu que estou precisando desse dinheiro, ia ser tão melhor se eu pudesse usar esse そ dinheiro れ para で mim. 何をしていたか、ね、皆さんに分かち合いたいんですけど、 E eu quero compartilhar com você o que eu fazia. 捧げるけど全部じゃない、10分の1全部じゃない、 Eu dava, mas não dava 10%. 一部は自分の送りたいと思うとこ送ろう。 Eu dava 10% para a igreja, mas depois eu pegava o restante e mandava para outras igrejas que estavam precisando 教 no 会こ exterior. の教会お金いっぱいあるから10分の1全部いらないだろう。 Essa igreja que eu estou aqui, ela é uma igreja rica, então eu não vou dar para essa igreja, eu vou mandar lá para o país pobre para ajudar essa igreja. 半分ぐらいは私たち知ってる宣教師に送っていいじゃないかということで、そういうことをやっていたんです。 E aí eu dava para a igreja local que eu era membro, mas aí eu ouvia as igrejas pobres de outros missionários no mundo e eu mandava então o restante do dízimo para eles. 何が起きたでしょうか。 E o que aconteceu? 貧しさから抜け出すことができなかったんです。 Eu não conseguia sair da miséria, eu só vivia com problema financeiro. うわー、今月末どうやって家賃を払ったらいいと、そのような Aí, final desse mês, como é que eu vou pagar o meu aluguel? 家賃はいくらだったでしょうか。 Quanto que era o meu aluguel? 3万円だったんです。 30 mil era o meu この aluguel. 3万円の家賃どうやって払ってたらいいんだ。 Nem tinha dinheiro para pagar um aluguel de 30 mil. 一生懸命働くんだけど、なぜかお金が E 残 eu らない。 trabalhava e trabalhava, mas o dinheiro não sobrava. なぜでしょうか。 Por quê? 私自身が神様に対してケチな考え方を持って Porque いる。 eu era muito pão duro para com o princípio de Deus. 私たちは考え方は
悔い改めました。 E aí eu me arrependi sobre esse ponto 自 da minha 分の vida. 命全員教会に捧げ、全部教会に捧げなきゃいかん。 Eu compreendi que eu devia dar o meu dízimo na igreja que eu estou plantado. É ali a minha obrigação de そ dizimar. れだけじゃない、感謝の献金も捧げよう。 E não era somente isso que eu tinha que ofertar. Eu tinha que dar as minhas ofertas de gratidão ao さ Senhor. らにそれを超えて宣教師にもお金を送ろう。 Aí, depois de dar na minha igreja local as obrigações locais, aí eu mandava para os missionários na África a minha oferta. そしてビジョンを持ち始めました。 E aí eu comecei a ter uma visão de 皆さん、私たちが prosperidade. 捧げるときに神様は不思議なことを起こしてくださるんです。 Quando nós ofertamos a Deus, Deus ele faz coisas sobrenaturais e misteriosas para nós. ビジョンを与えてくださるんです。 Ele começou a abrir os meus olhos empresariais. チャンスを与えてくださるんです。 Começou a dar portas e oportunidades que eu nunca existiram antes. 長い話を短く言うと、私の収入は5倍に増えました。 E só para resumir, dessa época para depois que eu passei a dar o dízimo, a minha renda multiplicou 5 vezes. 皆さん、神は喜んで与える人を喜んで祝福してくださるんです。 Porque Deus ele se alegra com aquele que se alegra em dar. ですから私たちは嫌々ながらケチケチするんじゃなくて、神様はもっと受け取ってください、もっと神様もです、神様私自身も全て下げますと喜んだ気持ちを持って下げるべきなんです。 Por isso nós não devemos dar gemendo, dizendo ai que coisa, porque tem que dar, ai que vai fazer falta. Não vamos dar com um escorpião no bolso, a gente tem que dar com alegria. É a minha vez de ser abençoada, agora eu vou dar. 喜んで与える人は神様がその人を愛してくださるんです。 Porque quando damos com alegria, Deus se alegra com aquele que se そ alegra れ em こ dar. そ神様が私に与えてくださっている素晴らしい祝福の法則なんです。 Essa é a regra de Deus para aqueles que dão, que 自 ofertam. 分にはないと思っている人も喜んで捧げる生活を始めましょう。 Se você pensa, eu não tenho, eu estou em dificuldade financeira, então comece agora a dar e dar com alegria. 皆さん、私たちのイエス様は私たちに素晴らしい見本を示してくださいました。 O nosso Senhor Jesus, ele deu um exemplo maravilhoso para nós. 彼は最も大切なものを与えてくださいました。 Ele deu o maior exemplo de dar. 彼は自分の命を与えてくださったんです。 Ele deu a própria vida por nós. しかもものすごく素晴らしい正しい人たちのために自分の命を明け渡したわけじゃない、与えた E わけじゃない。 ele não entregou a sua vida por pessoas maravilhosas, boas e santas. どうしようもない、何回言っても言うことを聞かないような、失敗ばっかり繰り返すような、そのような人間のために自分の尊い命を犠牲にしてくださったんです。 Jesus ele se deu por um povo de dura serviço, por um povo rebelde, por um povo impuro, por um povo totalmente そ perdido. れによって私たち全てが命を受けるようになりました。 E nós recebemos a salvação porque ele nos deu, で doou. もそれだけではありません。 Não somente isso. 彼がその勇気ある行動を取ったからこそ、彼はその命を取り戻したんです。 Porque ele entregou a sua vida, ele também recebeu a sua vida de volta. それを豊かに取り戻したんです。 E ele recebeu a sua vida de volta agora com a promessa, com um reino イエス estabelecido. 様はこのように言われたんです。 Jesus ele disse assim: 私には自分の命を与える権利がある。 Eu tenho o direito de dar a minha própria vida. そしてそれを豊かに取り戻す権利があるん E だ eu tenho o direito de voltar a recebê-la. と。そしてそのことが起きたんです。 E de fato isso イエス aconteceu. は勝利を取られました。 Jesus ele 彼は自分 venceu. の命を与えられました。しかしそれを豊かに取り戻 Ele しまし entregou た。 a sua vida e ele recebeu a vitória de ter 弟子たちの entregado a 命も vida. 取り戻しました。 E ele também recebeu de volta os seus そして私た discípulos. ち全ての命とともに彼は自分の命を取り戻されたんで E nós somos também o galardão de Jesus. Nós fomos entregues a Jesus através do そ sacrifício し da て栄 fé. 光のうちに挙げられ、今も主として崇められているんです。 E ele está agora na glória do Pai, assentado à direita de Deus, governando そ como して Filho 全 unigênito. ての下は彼の前、全ての膝は彼の前に掲げられ、全ての下はイエスは主であると告白するようになるんで E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. ですから皆さん、このイエス様の見本に従いましょう。 Por isso vamos seguir esse exemplo de 私たちも Jesus. 私自身を与えましょう。 Vamos nos dar a nós mesmos a esse 立 Deus. ち上がって祈る時を持ちま Vamos しょう。 agora ficar em pé. 生産式の係の方は前に Gostaríamos de chamar os diáconos e diaconisas responsáveis pela Santa こ Ceia. の生産式の時私たちはイエス様のしてくださったことをもう一度考えるべきです。 E nessa Santa Ceia eu queria que você agora estivesse pensando o que Jesus fez por você. イエス様は私たちを
解放するために来てくださいました。 Jesus, ele veio para a gente ser liberto. 縛られている人たちを解放するためにやってきてくださいました。 縛られている人たちを解放するために Ele veio para que os cativos fossem libertos das suas cadeias. 縛られていたあなたを解放するためにやってこられた。 Para que você que estava preso fosse livre das suas prisões. 心が貧しかったあなたのために死んでくださり、あなたがその見本に従って豊かになるように、そのことを計画しておられたんです。 Ele calculou o vinho para que você que vivia com espírito de miséria, um coração miserável, fosse liberto e vivesse em abundância. 羊が命を得てそれを豊かに得るためですとイエス様は言われたんです。 Ele veio para dar vida às suas ovelhas e dar vida em 今 abundância. 皆さん祈りましょう。 Vamos orar こ agora. のイエス様に感謝しましょう。 Vamos agradecer a 私 esse 自身もイエ Deus. ス様に捧げましょう。 Vamos agora dizer, 自分 Senhor, 自身 eu の sou 心、自 teu. 分自身の心を捧げ Eu ましょ sou う。 propriedade tua, exclusiva. Eu sou o filho da bênção. Eu tenho direito à bênção. 与えるということはその与えたものに対してあなたはもう権利を持っていないんです。 Quando você diz eu dou, eu me dou, então significa agora que você é apenas mordomo do que você tem e que Deus é dono da sua vida por イエス様 completo. にあなたが心を与えるのであるならば、捧げるのであるならば、もうそれは神のものであります。 Quando você diz eu entrego a minha vida, tudo que sou, tudo que tenho, você está agora dizendo que o seu dono é o Senhor. E a partir de agora, Ele que tem compromisso de cuidar. それをその心を取り戻そうとしないで捧げたままにしましょう。そして彼に自分の人生を支配していただきましょう。 E não vamos agora tomar de Deus a nossa oferta, o nosso coração, mas vamos entregar para Ele e a partir de agora decidir viver a vida de bênção que Ele tem para você. すべてのものを与えてくださったイエス様に対して私たちはケチな思いを持ってきたことを悔い改めて Vamos nos humilhar nessa hora por ter sido pão duros, miseráveis muitas vezes, em tantas áreas da nossa vida. Talvez não é só dinheiro, mas o tempo, ou a nossa participação no corpo, o nosso serviço no corpo. Quantas vezes somos pão duros e miseráveis com a nossa doação, que não é só dinheiro. 今決意しましょう。今決心しましょう。 Vamos agora tomar uma decisão 自 diante 分 de 自身の Deus. 人生をイエス様に捧げるという決意をしましょう。 E vamos decidir ofertar ao Senhor o nosso tempo, o nosso talento, os nossos dons e o nosso dinheiro. 自分の人生すべて、そして自分の人生に関わるすべてを神に捧げるという決意を A しましょう。 nossa entrega ela é completa em todas as áreas da nossa vida psicológica, espiritual, emocional, física e financeira. 私自身の体を捧げること、人生を捧げること、これこそ霊的な礼拝であると聖書が語っています。 A Bíblia diz que o sacrifício vivo de louvor e adoração ao Senhor é aquele que quando nós nos entregamos por completo, de uma forma única e exclusiva. 祈りましょう。 Vamos orar. 神様、心から感謝します。 Vamos dizer ao Senhor, Senhor, eu te amo de あな todo た o の御言葉を coração. 心から感謝します。 Obrigada pela tua palavra que あ liberta. なたが私たちの豊かな人生を望んでおられることを知って感謝します。 Obrigada, Deus, porque eu sei que o Senhor tem prosperidade para todas as áreas da minha 私 vida. たちに与える気持ちが少なかったことを悔い改めます。 E me perdoe porque em muitas áreas da minha vida, não somente a financeira, eu tenho sido miserável para イ com エス様は Deus. 私たちに全てのものを与えてくださったのに、それでも私たちはケチな心を持っていたことを許してください。 Deus me perdoa porque o Senhor tem me dado tantos bens, tanta bênção, tanta proteção e eu tenho sido mesquinho para com 素晴ら Deus. しい祝福を私たちに用意してくださっているのに、それを疑ってしまったことを悔い改めます。 Oh Deus, eu te peço perdão porque o Senhor foi tão misericordioso, tão maravilhoso com o teu sacrifício na cruz e eu tenho sido tão miserável para contigo. あなたの愛に感謝します。 Senhor, eu quero te イ agradecer. エス様の大きな愛に感謝します。 Oh Deus, muito obrigada pelo teu sacrifício na 罪の許 cruz. しを心から感謝します。 Deus, perdoa os nossos pecados. 私たちにはどうしようもならなかった問題をイエス様が解決してくださったことを感謝します。 Oh Deus, eu quero te agradecer porque os meus problemas mais particulares que eu não sei resolver, eu sei que o Senhor vai me dar sabedoria para a partir de agora resolver esses こ problemas. のようなどうしようもない人間のために尊い神の子が命を犠牲にしてくださったことを心から感謝します。 Oh Deus, eu te agradeço porque por mim que não tinha valor algum, o Senhor resolveu se entregar e me 今 libertar. イエス様によって私たちが生かされていることを感謝します。 Oh Deus, muito obrigada porque através de Jesus nós somos novos. この生産式に預かれることを心から感謝します。 Obrigada por causa dessa Santa Ceia, que é a nossa celebração de morte e vida de Jesus. 心から感謝し
しいイエス様の名前によって祈ります。 Te agradeço de todo o coração, em nome de そしてここにある Jesus. パンの種のないパン、そしてブドウの飲み物を感謝します。 E quero te agradecer em nome de Jesus por este pão e este cálice que está aqui, representando o teu corpo イ e エ o ス teu 様の sangue. 体として、またイエス様の血潮として受け取ります。 Recebemos simbolicamente como sendo o teu corpo e o teu sangue. Em nome de Jesus oramos. Amém. 今日バプテスマを受けた方ね、参加していただきたいんですけど、まだプロテスタント教会においてバプテスマを受けてない方は一日も早くこの生産式に参加できるようにね、私たち6月の終わりか7月にバプテスマをね行いたいとね、そのように思ってますから、その時参加できるように祈っていただきたいと思います。 Hoje aquelas pessoas que estão batizadas, estão bem com Deus, estão em comunhão com o corpo, devem tomar a Santa Ceia. Mas você que ainda não foi batizado, teremos logo, já estamos com as classes de batismo funcionando, teremos o nosso batismo. Você que ainda não está recebendo classe de batismo, procure os responsáveis, os líderes. No final do mês 6 ou no final do mês 7 estaremos então tendo o nosso batismo já. Já entre na classe para você ser abençoado. Pode servir. Deixa eu pegar o menorzinho. 感謝しましょう皆さん。ありがとう。感謝しましょう。感謝しましょう。尊い神の子が釘付けにされました。十字架に貼り付けにされました。 O nosso Jesus, ele foi chicoteado e foi transpassado por grandes pregos. あなたのためでした。 Por você ele sofreu esse sacrifício. あなたのために忍耐を持ってこの痛みに耐えてくださいました。 Por você, com paciência, ele aguentou cada golpe, cada prego, cada chicoteada. 死んでくださったんです。 E ele de fato morreu. 苦しみながら死んでくださったんです。 Em sofrimento, angústia e dor, agonizando, ele morreu. それはあなたが命を持つためだったんです。 Ele morreu, ele precisava morrer para que você pudesse ter vida. あなたが豊かに命を持つためだったんです。 Para que você tivesse a vida abundante e próspera como filho de Deus. もう感謝しない人生はやめましょう。 Vamos enterrar essa vida de murmuração e ingratidão. ただ感謝しましょう。 Vamos agora ter a postura de agradecer pelas grandes e pequenas イエス coisas. 様はあなたを愛してます。 Deus, ele te ama. イエス様はあなたを愛しているんです。 Deus, ele tem te amado com amor eterno. 感謝しましょう。 Agradeça este amor já dado a você. あなたの人生を彼に捧げましょう。 E entregue agora a sua vida por completo. E o tenha como seu dono. それぞれがイエス様の前に祈る時を思ってください。 Eu queria que você agora ligasse o seu coração com o coração do seu Deus. E agora você falasse com o seu Deus o que está aí dentro do seu coração. 祈りましょう。 Vamos orar. しましょう。あなたが私たちのためにご自身を下げてくださったこと、イエス様心から私たちは感謝します。私は感謝します。イエス様心から感謝します。ありがとうございます。尊い命を犠牲にしてくださったこと、私のために罪を、私たちが罪から解放されるために、罪の裁きから解放されるために、私が神の義となるために、私たちに大きなことをしてくださったこと、尊い犠牲を払ってくださったことを心から感謝します。ありがとうございます。感謝します。 Porque nós somos chamados para a liberdade no Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor se preocupa com a nossa saúde mental, psicológica, física, emocional. O Senhor se preocupa com a nossa família. O Senhor se preocupa com os nossos relacionamentos. O Senhor se preocupa com o nosso bem-estar. O Senhor se preocupa com a nossa alegria. O Senhor tem sonhos e projetos de bênção, de bem e não de mal para nós. O Senhor que calculou, o Senhor que projetou a prosperidade e a felicidade para os filhos de Deus. Por isso recebemos essa prosperidade agora. Recebemos a alegria do Senhor que é a nossa força. Recebemos a cura de Deus para as nossas enfermidades. Recebemos a cura de Deus para os nossos relacionamentos conjugais. Recebemos a conversão dos pais aos filhos. A conversão dos filhos aos pais. Recebemos, ó Deus, cura nos casamentos.
divórcios que deixarão de existir a partir de agora. Declaramos agora uma igreja curada, uma igreja próspera, uma igreja bendita, uma igreja cheia de unção, uma igreja livre de problemas e doenças e enfermidades. Profetizamos cura sobre o teu rebanho. Aqui estão os teus filhos que o Senhor amou a ponto de morrer numa cruz. Por isso, Senhor, libera sobre nós a tua bênção. Aleluias. Jesus, de todo o nosso coração, muito obrigado. Oh Deus, obrigada porque o Senhor suportou tamanho sofrimento por mim. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me amou primeiro. Obrigada porque o Senhor nos ama ainda hoje. E nós amamos o Senhor também. E iremos te seguir, Senhor. Porque só o Senhor é o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. E entregamos agora tudo que nos pertence e tudo que somos a Ti. Com gratidão, celebramos a Tua morte e ressurreição. Amém. Receba agora o seu cálice e o seu pão, celebrando ao Senhor. Obrigada, Deus, por teu amor, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Onde estaríamos, Senhor, se não fosse o teu amor, Jesus? Há uma palavra de Deus para você nessa manhã. Deus, Ele está dizendo para você, igreja, que Ele quer refletir a glória dEle através da sua vida. Quando você for próspero e refletir a abundância de uma vida plena, as pessoas verão Jesus em você. E Deus, Ele deseja, Ele sonha com isso para a sua vida. Acredite, tome isso como promessa para a sua vida. E que você seja bem sucedido neste mundo hoje. Sonhe coisas grandes e projete coisas grandes e espere coisas grandes de Deus. As pessoas olharão para você e vão perguntar qual é o seu segredo, porque você é tão abençoado. Amém, queridos?